Olá, amigos! Hoje vamos compartilhar um segredo que jamais foi registrado de forma oficial em livros escolares, mas que em todas as cozinhas da antiga União Soviética era comentado. Vocês já ouviram a história de que agentes da KGB conseguiam beber 1 litro de vodka e permanecer firmes, como se fosse apenas um copo de água? Pois bem, isso não era totalmente uma lenda. Imagine um banquete no final da década de 70. Na mesa, tudo aparece como esperado. Arenque sob um casado de pele, aspic, chucrute e, naturalmente, uma garrafa robusta de stoletinaia. O anfitrião, um funcionário do partido, serve os presentes. Então, um homem de terno cinza, sem qualquer distintivo, senta-se ao lado dele. Ninguém o apresenta em voz alta, mas todos entendem que também faz parte da casa. Ele ergue o copo, o brinde é breve, até seco, e ele bebe. Depois repete, e repete de novo. Meia hora mais tarde, a garrafa está vazia e ele conta uma piada de forma tranquila, com clareza, sem titubear e mantendo um olhar gelado. Apesar de ter bebido mais que todos, seu rosto não está ruborizado nem seus olhos turvos. Como isso era possível? Nos arquivos da KGB, não existia manual sobre embriaguez, mas sim relatos que deixavam escapar esse segredo. Os agentes precisavam beber, não por prazer, mas como parte do trabalho. O álcool era ferramenta, recurso e, em certas ocasiões, até uma arma. Em recepções diplomáticas, missões internacionais ou encontros com informantes, a habilidade de manter a sobriedade enquanto todos ao redor estavam embriagados podia significar a diferença entre a vida e a morte. A lenda do litro como se fosse água surgiu entre as décadas de 60 e 70, período em que a União Soviética cooperava intensamente com serviços de inteligência na Europa, Ásia e América Latina. O espião precisava interpretar o papel de um turista alegremente bêbado, mas, na realidade, era um jogo calculado. Ele bebia sem perder o controle. Em 1974, um ex-funcionário contou que sua primeira experiência com álcool durante os estudos não foi para relaxar, mas para realizar uma prova. 3 cadetes tiveram de ingerir 700 gramas de vodka em uma única noite, resolver 3 problemas de lógica e memorizar 15 números. Um deles fracassou no meio do teste e foi transferido para a divisão aerotransportada. Os outros 2 completaram a tarefa e seguiram adiante. O mais surpreendente é que não se tratava apenas de resistência física, mas de um sistema cuidadosamente planejado. Os métodos de ensino incluíam práticas específicas para acostumar os cadetes a beber sem perder o raciocínio. Não havia garrafas substituindo cadernos, tudo era discreto e disciplinado. Imagine um centro de treinamento fechado nos arredores de Moscou, no início dos anos 70. O prédio sem placas, janelas cobertas, disciplina rígida. À noite, porém, havia um exercício inusitado, o chamado treinamento de adaptação. Não era corrida nem tiro. Um grupo de cadetes era levado a uma sala simples, preparada como se fosse um pequeno banquete. Arenque, picles, pão preto, queijo em fatias e uma garrafa individual. O comandante explicava a tarefa: simular negociações em um país fictício do Oriente. O objetivo era beber, conversar e, ao final, lembrar-se de todos os detalhes discutidos. Engolir rápido era proibido e descontava pontos. O essencial era manter o ritmo, controlar-se e falar de forma nítida. O primeiro ensinamento do instrutor era sobre a dosagem correta: 3 goles. O primeiro para demonstrar, o segundo para acompanhar, o terceiro para manter o controle. Assim, o álcool se espalhava lentamente no organismo e permitia beber 1 litro ao longo da noite sem aparentar embriaguez. O segundo ponto era a preparação física. Antes do exercício, os cadetes recebiam um pequeno lanche com manteiga, pão preto, ovo cozido ou mingau com óleo de girassol. Servia como escudo para o estômago e retardava o efeito da bebida. O terceiro ponto era a dissimulação verbal. Um bêbado fala com ritmo e expressões diferentes. Os cadetes aprendiam a simular leve embriaguez sem perder a clareza de pensamento. Um dos formandos relatou que, no segundo ano, precisaram beber meio litro de conhaque e jogar máfia, valendo dinheiro.
Errar na lógica significava perder a partida e, simbolicamente, falhar em uma missão real. Com o tempo, ficava claro que não era simples consumo de álcool, mas um treinamento de combate psicológico. Em negociações, restaurantes ou recepções em embaixadas, um agente não podia se dar ao luxo de um comentário a mais. Um olhar ou um brinde fora do lugar podia comprometer uma operação inteira. Assim se consolidou a fama dos agentes soviéticos, capazes de beber ao lado de qualquer um, de banqueiros europeus a diplomatas africanos, e ainda encerrar a noite em total sobriedade. Essa química da sobriedade jamais foi oficializada, mas veteranos falavam em voz baixa sobre ela. Afinal, o corpo humano sempre processará o álcool, e o cérebro o sentirá. Logo, deveria haver algo além, e havia. Em meados da década de 70, laboratórios médicos da KGB e do Ministério da Saúde realizaram experimentos. Nos relatórios, os nomes eram técnicos como adaptação metabólica ou resistência à intoxicação por etanol. Na prática, buscavam substâncias que acelerassem a quebra do álcool no sangue ou bloqueassem seus efeitos no sistema nervoso. Entre os segredos estavam complexos de vitaminas e aminoácidos ingeridos pelos agentes dias antes de reuniões importantes. Esses compostos estimulavam o fígado e eliminavam os subprodutos do álcool mais rápido do que em uma pessoa comum. Mas essa era apenas parte do mistério. Havia rumores, confirmados por depoimentos de antigos médicos da KGB, de cápsulas emergenciais que podiam ser tomadas meia hora antes de uma festa. Elas atuavam quase imediatamente, decompondo parte da bebida ainda no estômago, antes de chegar à corrente sanguínea. Métodos tradicionais também eram aplicados. Em certas ocasiões, a vodka era discretamente modificada, recebendo aditivos neutros que reduziam o teor alcoólico. Naturalmente, isso jamais era feito na frente de convidados ou interlocutores. Havia uma impressionante sintonia entre garçons, cozinheiros e seus auxiliares no salão. Em certos momentos, a técnica era reforçada por treinamento psicológico. O agente era convencido de forma absoluta de que permanecia sóbrio. Não era mágica, mas um efeito da mente. Ele aprendia a ignorar os estágios leves da embriaguez, mantendo firmeza nos movimentos e clareza de raciocínio. Existem também relatos mais sombrios. Nos anos 80, um dos centros médicos secretos da KGB experimentou injeções de enzimas que anulavam totalmente o etanol no sangue por várias horas. Contudo, os efeitos colaterais eram sérios: batimentos cardíacos acelerados e extremo cansaço no dia seguinte. Apesar disso, em uma missão, tal recurso podia significar salvar uma vida ou garantir o sucesso da operação. Assim, uma combinação de ciência, alimentação e disciplina constante criava a ilusão do litro de vodka como se fosse apenas água. Na realidade, tratava-se de um sistema completo, desde o médico que organizava a dieta até o agente que sabia disfarçar cada gole para que todos ao redor acreditassem que ele estava embriagado, quando na verdade contava cuidadosamente cada dose. O famoso método dos 3 goles não era uma brincadeira, mas sim uma técnica sistemática praticada com a mesma seriedade de um exercício de tiro ou de vigilância. À primeira vista, tudo parecia simples, mas por trás havia toda uma ciência para controlar o corpo e a percepção alheia. Esse método começou a ser aplicado nos anos 60, quando diplomatas e oficiais de inteligência soviéticos passaram a se encontrar com mais frequência com colegas ocidentais em situações informais. Jantares, reuniões em restaurantes e brindes se transformavam em verdadeiros testes de resistência. Recusar uma bebida soava suspeito, e um agente embriagado poderia significar vazamento de informações, provas comprometedoras ou até mesmo o fracasso de uma missão. O princípio era direto. O primeiro gole era ritualístico, rápido, apenas para não destoar do grupo. O segundo servia para acompanhar os demais. O terceiro era mínimo, criando apenas a aparência de participação. Em seguida, vinha a pausa. Nesse intervalo, o agente podia esvaziar discretamente parte do copo em um guardanapo, transferir para um recipiente escondido sobre a mesa ou usar o truque de inclinar levemente o copo. Esse treinamento era repetido até virar reflexo.
O cadete se sentava com instrutores embriagados que o provocavam de propósito, enchendo-lhe o copo, contando piadas e testando seus limites. Qualquer sinal de perda de controle era registrado, e o cadete podia ser afastado do programa. O essencial não era apenas o domínio físico do álcool, mas a encenação convincente. O agente aprendia a alterar expressões faciais, relaxar os ombros e reduzir o ritmo dos movimentos, simulando embriaguez leve, mas mantendo a mente lúcida. Conseguia dialogar, registrar detalhes e interpretar reações do interlocutor. Há memórias de um antigo funcionário da primeira diretoria principal da KGB que, em 1952, encontrou um agente estrangeiro em Viena. Segundo ele, beberam 2 garrafas de vinho e meia garrafa de conhaque, mas, de fato, não consumiu mais do que 300 mililitros de álcool. O restante foi despejado discretamente em uma xícara de café preparada sob a mesa. No fim da noite, o adversário já revelava informações que poderiam levá-lo à pena de morte em seu país. Com o tempo, o método dos 3 goles tornou-se um traço marcante entre os treinados. No Ocidente, acreditava-se que os soviéticos possuíam um fígado de ferro. Na verdade, o que tinham era disciplina inflexível e o hábito de controlar cada mililitro ingerido. Antes de missões importantes, havia ainda o chamado café da manhã de tijolo, nome dado pelos próprios agentes a uma refeição robusta que funcionava como proteção contra os efeitos da bebida. Esse desjejum incluía mingau espesso de semolina ou aveia com leite e manteiga, 2 ou 3 ovos cozidos, uma fatia grossa de pão preto com banha ou manteiga, às vezes carne gelatinosa, acompanhados de chá com açúcar ou café forte sem leite. A intenção era criar uma camada densa de gordura e proteína que retardasse a absorção do álcool. O apelido tijolo vinha da sensação de peso no estômago que servia como escudo. Ainda assim, os instrutores alertavam que não se devia comer até a exaustão, pois isso podia reduzir a mobilidade e a atenção. Por isso, a última refeição era feita de 2 a 3 horas antes do encontro, e pouco antes do banquete, acrescentavam-se pequenos pedaços de queijo ou um copo de leite morno para reforço. Alguns iam além. Há registros de que antes de negociações com empresários árabes conhecidos por longos jantares, um agente ingeriu trigo sarraceno, um pedaço de manteiga e meio copo de azeite 1 hora antes. Resultado? Ao longo da noite, bebeu quase 1 litro de destilado forte, mas parecia apenas levemente descontraído. Além disso, entre os brindes, os agentes tomavam microgoles de água, diluindo o álcool no corpo. Para uma pessoa comum, o efeito era mínimo, mas para alguém treinado era decisivo. O café da manhã de tijolo era considerado um ritual obrigatório para missões externas. Os instrutores costumavam dizer: você pode dominar idiomas, pode estudar psicologia, mas se cair de cara no prato, todo o resto será inútil. Assim, competições que lembravam esportes eram na verdade treinamentos sérios. Os funcionários disputavam quem conseguia beber mais e ao mesmo tempo manter-se no máximo de autocontrole. Não se tratava de diversão, mas de preparação para que, em uma operação real, pudessem resistir a qualquer investida alcoólica de seus interlocutores. Imagine o cenário: final da década de 70, em uma base isolada nos arredores de Moscou. Em um amplo salão, havia uma longa mesa, organizada de acordo com todas as regras, repleta de petiscos, pratos quentes e, naturalmente, diferentes tipos de bebidas fortes. De um lado, sentavam-se jovens aprendizes, do outro, veteranos que já haviam participado de inúmeras missões internacionais. A proposta era simples: todos bebiam juntos, mas o verdadeiro vencedor não era aquele que derrubava o colega, e sim o que mantinha firme o olhar, a clareza no discurso e a habilidade de resolver enigmas lógicos. Para isso, cartões com códigos eram deixados sobre as mesas e precisavam ser decifrados em meio à prova. O método era severo. Os instrutores podiam, de propósito, servir um pouco mais de líquido para um novato ou trocar água por vinho, testando sua percepção. Também podiam lançar uma pergunta inesperada:
que exigia resposta rápida e segura. Havia ainda um componente psicológico. Os veteranos sabiam como pressionar, usando risadas, comentários irônicos ou gestos de camaradagem para desconcentrar os iniciantes. Afinal, em negociações verdadeiras, provocações semelhantes poderiam surgir. Brindes barulhentos, tapinhas no ombro ou mudanças bruscas de assunto. Um dos momentos mais desafiadores dessas competições era o final, quando, nos últimos 20 minutos, era servido um copo com bebida forte, sem revelar qual. O agente precisava não apenas beber, mas também identificar o conteúdo pelo aroma e pelo sabor. Qualquer engano resultava em perda de pontos. Em uma situação real, esse erro poderia significar não perceber uma troca perigosa. Antigos funcionários recordam que os campeões dessas disputas frequentemente recebiam as missões internacionais mais complexas e de maior responsabilidade, pois a capacidade de beber sem perder a lucidez não era um truque curioso, mas uma competência profissional. Quando jornalistas estrangeiros ironizavam nos anos 80, dizendo que os russos bebiam por litros sem se mover, não imaginavam que, por trás disso, não havia apenas resistência natural, mas um sistema de treinamento em que o banquete era parte do aprendizado. O álcool era visto como uma arma. A organização levava essa expressão de forma literal. Eles sabiam usá-lo não apenas para se manterem sóbrios, mas também para enfraquecer o adversário. E tudo era feito com tanta sutileza que a vítima não percebia como havia sido dominada. Imagine, um agente soviético se encontra com um empresário estrangeiro em um restaurante de Viena. Há garrafas de vinho, algum conhaque, e os garçons são, na verdade, colaboradores de confiança. A missão do agente é extrair informações sem levantar suspeitas. A primeira técnica utilizada era a do serviço acelerado. O copo do interlocutor era constantemente preenchido mais rápido do que ele notava. Assim, bebia mais do que pretendia enquanto o agente aparentava acompanhar, mas, na prática, consumia muito menos. A segunda estratégia era a substituição de intensidade. A taça do convidado sempre continha 40 graus de álcool, enquanto a do agente tinha 20, ou até menos. Isso era feito por meio de trocas discretas de garrafas ou adicionando água mineral ao copo do agente em momentos de distração coletiva. A terceira manobra envolvia o orgulho, provocar a vaidade do interlocutor, incentivando-o a beber em nome da amizade, da honra ou até de sua companheira. Assim, ele próprio se obrigava a tomar mais goles. A quarta, ainda mais delicada, era chamada embriaguez rítmica. O agente ditava o compasso dos brindes sem dar ao outro tempo suficiente para comer, acelerando a intoxicação. Há registros de um episódio, em 1979, em uma capital europeia, no qual um oficial de inteligência conseguiu embriagar um intermediário de um negócio de armas em apenas uma noite. No hotel, esse homem revelou detalhes sigilosos e chegou a assinar um documento usado mais tarde em negociações. Enquanto isso, o agente escrevia calmamente um relatório preciso. Para aquela instituição, o álcool era comparável a uma alavanca psicológica, capaz de abrir portas inacessíveis. O desafio era não cair na própria armadilha. Durante anos, circularam mitos e versões exageradas sobre agentes que bebiam como se fosse água. Alguns acreditavam que possuíam um sangue especial, outros diziam que estavam acostumados ao álcool desde a juventude. Havia ainda quem julgasse tudo uma lenda criada para causar temor. Mas, como em qualquer lenda, havia uma mistura de realidade e invenção. A verdade é que nem todos os membros tinham essa habilidade. Existia uma clara divisão: aqueles em campo, que realmente necessitavam da resistência, e os que trabalhavam em escritórios, onde o álcool podia ficar ausente por meses. A famosa lenda da sobriedade inabalável nasceu dos primeiros e foi alimentada por rumores dos segundos. Na prática, até mesmo um agente treinado tinha limites. Sim, ele podia beber mais que uma pessoa comum e permanecer lúcido, mas ninguém era totalmente imune aos efeitos. O diferencial estava na distribuição das doses, no atraso da absorção e no controle constante, o que tornava a embriaguez quase invisível. Esse mito também era reforçado por circunstâncias externas.
Em recepções internacionais, por exemplo, diplomatas e oficiais soviéticos muitas vezes contavam com garçons próprios, que lhes serviam bebidas mais leves, criando a impressão de consumo igual ao dos demais, quando, na realidade, recebiam metade da quantidade de álcool. Outro fator era psicológico. Acreditar que era inabalável fazia com que o agente suportasse mais. Juntavam-se a isso a alimentação adequada, as pausas estratégicas e a troca planejada de bebidas. Contudo, nem sempre funcionava. Há um episódio conhecido de meados dos anos 80, em que um jovem agente, superestimando sua resistência, terminou caído após o terceiro copo, pois havia passado o dia inteiro em jejum, acreditando estar pronto para um grande feito. Por essa razão, ele não apenas foi castigado, como também ficou proibido de atuar no exterior para sempre. Contudo, a realidade é que a KGB dedicava atenção especial ao álcool durante seus treinamentos. Beber 1 litro de vodka como se fosse água não era fruto de alguma característica milagrosa do corpo, mas sim um resultado de uma combinação de técnicas, truques e até mesmo de apoio externo. Beber sem demonstrar fraqueza, essa habilidade era considerada tão importante na KGB quanto disparar com precisão ou executar vigilância secreta. O consumo de álcool para um agente de inteligência não representava somente um teste de resistência física, mas também de estabilidade mental. À mesa, o que definia o sucesso não eram os mililitros ingeridos, mas sim os minutos de interação e as expressões do rosto. Se o interlocutor notasse um olhar vacilante ou um leve tremor nas mãos, era sinal de derrota imediata. Por isso, os agentes eram treinados não apenas a controlar seus corpos, mas também a desempenhar um papel convincente. Primeiro, controle das expressões faciais. O rosto deveria parecer descontraído, mas nunca apático. Um sorriso natural, um olhar atento, embora levemente suavizado. Mesmo que internamente o corpo já estivesse tomado pelos efeitos da bebida, por fora era preciso transmitir absoluta confiança. Segundo, domínio da mecânica corporal. Uma pessoa alcoolizada tende a se mover de forma mais lenta e, por vezes, desajeitada. O agente imitava esse comportamento de propósito, criando no outro a impressão de estar mais vulnerável e, portanto, mais propenso a falar livremente. Terceiro, controle da voz. Durante o treinamento, os cadetes eram obrigados a ler trechos de relatórios em tom calmo após cada dose, sem hesitações. Em seguida, precisavam contar uma anedota, alternando sem falhas entre um tom formal e outro descontraído. Quarto, disfarce conversacional. Os instrutores ensinavam a aparentar bom humor, rir um pouco mais alto do que o normal, fazer pausas como se buscassem as palavras certas, mas sempre mantendo um plano de diálogo bem definido. Na prática, esse método funcionava com perfeição. Em 1977, em Budapeste, um agente soviético, durante um jantar com 3 empresários húngaros, bebeu mais de 1 litro de vinho e diversas taças de polinka em aproximadamente 4 horas. Ao final da noite, parecia apenas levemente embriagado. No entanto, no dia seguinte conseguiu repetir quase toda a conversa, palavra por palavra, lembrando nomes, valores e até brindes. Os psicólogos que trabalhavam para a KGB costumavam afirmar: a embriaguez não é apenas química, mas também encenação. Foi justamente nesse teatro que os agentes soviéticos frequentemente superavam colegas ocidentais que raramente conseguiam manter a compostura quando já estavam tontos. Os registros médicos secretos da KGB eram quase lendários. Oficialmente, jamais foram divulgados, mas rumores circulavam entre os próprios agentes e médicos da instituição de que esses arquivos continham dados de experimentos com álcool. Existiam diferentes níveis de acesso ao sistema médico da organização. Havia as fichas médicas comuns com dados básicos como peso, altura, doenças crônicas e histórico de lesões. E havia também os chamados cartões vermelhos, guardados em cofres. Nestes últimos, constavam informações ligadas à preparação especial do corpo para situações extremas, incluindo o uso de álcool. Os agentes autorizados a atuar no exterior passavam por uma bateria de testes sob supervisão médica. Em um ambiente semelhante a um consultório, recebiam doses controladas de álcool, variando de 100 gramas até 1 litro,
enquanto suas reações eram monitoradas durante toda a noite. Mediam-se pressão, pulso, nível de açúcar no sangue e coordenação motora por meio de testes específicos. Em alguns casos, após a ingestão, o agente era colocado em uma esteira ou levado a um campo de tiro para verificar de que maneira o álcool influenciava seu desempenho físico e mental. Todos os resultados eram anotados no cartão vermelho, mas havia relatórios ainda mais sigilosos. Estes indicavam quais medicamentos ou métodos alimentares aceleravam a eliminação do álcool, quais doses atingiam o efeito esperado e quais sobrecarregavam o organismo. Tais informações eram consideradas tão preciosas que apenas um pequeno grupo de médicos de confiança tinha acesso a elas. Veteranos da KGB recordam que, nos anos 80, existia até mesmo uma classificação não oficial de resistência, avaliando quem conseguia beber mais sem perder a eficiência. Curiosamente, os recordistas não eram alcoólatras, mas indivíduos com boa saúde e excelente domínio das técnicas de controle. Com o colapso da União Soviética, parte desses registros desapareceu. Algumas versões dizem que foram levados para o exterior, junto com documentos de inteligência. Outras defendem que foram destruídos para evitar provas dos experimentos. Seja como for, os documentos revelavam um fato perturbador. A capacidade de beber 1 litro como se fosse água não era dom natural. Era fruto de um treinamento sistemático e prolongado, conduzido pelo Estado ao longo de décadas. Na prática, o álcool funcionava como uma verdadeira moeda. Em determinadas situações, uma garrafa valia mais do que um maço de dólares, pois era capaz de abrir portas, soltar confidências e resolver questões de um modo que nenhum documento oficial conseguiria. Por esse motivo, ele não apenas foi punido, como também ficou proibido de exercer atividades no exterior de forma definitiva. Entretanto, a verdade é que a KGB dava atenção especial ao álcool em seus treinamentos. Beber 1 litro de vodka como se fosse água não resultava de algum dom extraordinário do organismo, mas sim de uma combinação de técnicas, práticas e até de auxílio externo. Consumir sem demonstrar fraqueza, essa aptidão era considerada tão essencial na KGB quanto atirar com precisão ou realizar vigilância discreta. O uso de álcool para um agente de inteligência não representava apenas uma prova de resistência física, mas também de equilíbrio psicológico. À mesa, não eram os mililitros ingeridos que determinavam o resultado, e sim os instantes de conversa e as expressões faciais. Se o interlocutor percebesse um olhar vacilante ou notasse um leve tremor nas mãos, estava claro que o agente havia perdido. Por essa razão, os agentes eram instruídos não apenas a controlar seus corpos, mas também a desempenhar um papel convincente. Primeiro, controle das expressões do rosto. Ele deveria parecer relaxado, mas nunca apático. Um sorriso natural, um olhar atento, ainda que suavizado. Mesmo que internamente o corpo já estivesse sob os efeitos da bebida, externamente era necessário transmitir plena confiança. Segundo, domínio da mecânica dos movimentos. Uma pessoa embriagada tende a se mover de forma mais lenta e, por vezes, descoordenada. O agente simulava esse comportamento de propósito, gerando no outro a sensação de que estava mais vulnerável e, portanto, disposto a falar sem reservas. Terceiro, controle da voz. Nos treinamentos, os cadetes eram obrigados a ler trechos de relatórios em tom sereno após cada dose, sem hesitações. Logo depois, tinham que contar uma anedota, alternando entre um tom oficial e outro descontraído, sem deixar falhas. Quarto, disfarce na conversa. Os instrutores ensinavam a aparentar bom humor, rir um pouco mais alto do que o comum, fazer pausas como se estivessem escolhendo as palavras, mas sempre mantendo um roteiro de diálogo bem definido. Na prática, esse método mostrava grande eficácia. Em 1977, em Budapeste, um agente soviético, durante um jantar com 3 empresários húngaros, consumiu mais de 1 litro de vinho e várias taças de palinka em cerca de 4 horas. Ao final da noite, aparentava apenas leve embriaguez. Contudo, no dia seguinte conseguiu reproduzir quase toda a conversa, lembrando nomes, valores e até brindes. Psicólogos ligados à KGB costumavam dizer: a embriaguez não é apenas química,
mas também representação. Foi justamente nesse cenário teatral que os agentes soviéticos frequentemente levavam vantagem sobre colegas ocidentais, que raramente conseguiam manter o autocontrole quando já estavam mareados. Os prontuários médicos confidenciais da KGB eram considerados quase lendários. Oficialmente nunca foram divulgados, mas boatos circulavam entre os próprios agentes e médicos da instituição de que esses arquivos continham dados de experimentos com álcool. Existiam diferentes níveis de acesso ao sistema médico da organização. Havia os prontuários comuns, com informações básicas como peso, altura, doenças crônicas e histórico de lesões, e também os chamados cartões vermelhos, guardados em cofres. Nestes últimos constavam dados relacionados à preparação especial do corpo para situações extremas, incluindo o uso de bebidas alcoólicas. Os agentes selecionados para atuar fora do país passavam por uma série de testes sob vigilância médica. Em um ambiente semelhante a um consultório, recebiam doses específicas de álcool, variando de 100 gramas até 1 litro, enquanto suas reações eram observadas durante toda a noite. A pressão arterial, o pulso, o nível de açúcar no sangue e a coordenação motora eram monitorados por meio de exames especiais. Em algumas situações, após a ingestão, o agente era colocado em uma esteira ou levado a um estande de tiro para avaliar de que forma o álcool influenciava suas capacidades físicas e mentais. Todos os resultados eram registrados no cartão vermelho, mas havia documentos ainda mais sigilosos. Neles, constavam quais medicamentos ou dietas ajudavam a acelerar a eliminação do álcool, quais quantidades produziam o efeito esperado e quais sobrecarregavam o organismo. Essas informações eram consideradas tão valiosas que eram compartilhadas apenas com um pequeno grupo de médicos de confiança. Ex-agentes da KGB relatam que, na década de 80, havia até uma classificação extraoficial de resistência, indicando quem era capaz de beber mais sem perder eficiência. Curiosamente, os recordistas não eram dependentes de álcool, mas sim pessoas de boa saúde, combinada com um domínio absoluto das técnicas de controle. Com o colapso da União Soviética, parte desses arquivos desapareceu. Alguns afirmam que foram levados para fora do país junto com outros documentos de inteligência. Outros sustentam que foram destruídos para eliminar evidências dos experimentos. De qualquer forma, os registros apontavam uma conclusão inquietante. A habilidade de beber 1 litro como se fosse água não era dom natural, era fruto de um preparo planejado, sistemático e prolongado, conduzido pelo Estado durante décadas. Na prática, o álcool funcionava como uma moeda poderosa. Em certas ocasiões, uma garrafa podia valer mais do que um maço de dólares, pois tinha a capacidade de abrir portas, soltar informações e resolver impasses de maneira que nenhum documento oficial seria capaz de fazer. Todos esses fatores eram motivos para fazer uma pausa e dar tempo ao corpo. Regra número 5. Simule fraqueza. Em certas ocasiões, era necessário aparentar estar um pouco embriagado para que o interlocutor se sentisse mais à vontade. Uma palavra espirituosa, uma pausa calculada no discurso, um sorriso exagerado. Assim, o parceiro tinha a impressão de que você estava perdendo o controle. Regra número 6. Não misture bebidas de maneira desnecessária. Vodka, vinho, conhaque. Durante uma refeição, essa combinação quase sempre levava a uma intoxicação verdadeira. O agente podia fingir variar a bebida, mas na realidade mantinha-se em apenas um tipo, geralmente o mais leve entre os disponíveis. Regra número 7. A água é uma aliada. A cada terceiro brinde, era dado um discreto gole de água. Em público, poderia parecer um licor transparente ou até uma limonada diluída, mas o efeito era sempre o mesmo: reduzir a concentração de álcool no sangue. Regra número 8. Nunca se retire antes do tempo. Sair da mesa antes de todos levantava suspeitas. Era necessário permanecer até o final, aparentando disposição para continuar, mesmo quando os demais já estavam vencidos pela bebida. Ex-funcionários relatavam que esse código funcionava como uma espécie de armadura. Quem o seguia podia participar de 3 encontros regados a álcool em uma única noite e sair de todos com a mente clara. Mas, ao quebrar as regras, era fácil cair em situações perigosas, perdendo o controle sobre quem falava com você e sobre o que estava sendo revelado. Quando isso acontecia, a KGB evitava lembrar dessas histórias, mas elas de fato existiam.
Mesmo os agentes mais preparados acabavam, em alguns momentos, diante de circunstâncias em que treinamento, técnica e química já não eram suficientes. E cada falha se transformava em lição coletiva. Um episódio marcante ocorreu no início da década de 80 em Helsinki. Um agente soviético acostumado a diversas situações envolvendo álcool no exterior participou de uma recepção com empresários escandinavos. Tudo transcorreu como planejado: uso da técnica dos 3 goles, controle sobre os acompanhamentos, ritmo correto. No entanto, os anfitriões ofereceram um licor finlandês raro, com apenas 21 graus de teor alcoólico. O agente julgou que era uma bebida fraca e reduziu a vigilância. O problema é que o doce da bebida acelerava a absorção do álcool. Após 1h30, ele já apresentava dificuldades na fala. O resultado? A operação foi comprometida. Outro caso ocorreu em Berlim, em 1975. Um agente, conhecido por sua resistência, cometeu um erro simples: falta de descanso. Foi convocado para uma reunião logo após muitas horas de vigilância, completamente exausto. Nem mesmo um café da manhã reforçado conseguiu compensar. Após a 4ª taça, sua concentração começou a cair. Ao tentar se levantar, despertou desconfiança entre os presentes e o contato foi perdido. Houve também falhas ainda mais graves. Em meados da década de 80, um oficial de inteligência destacado na América do Sul ingeriu um coquetel local que havia sido adulterado com um sonífero potente. Desmaiou à mesa e acordou em um hotel, sem documentos e com sérias suspeitas de que informações sensíveis pudessem ter sido comprometidas. A QIGB tratava cada incidente como um acidente de trabalho. Analisava o que havia falhado: falta de sono, fome, bebida incomum, estresse emocional. A partir dessas falhas, novos ajustes eram feitos nos programas de treinamento e regras adicionais eram criadas. Mentores experientes alertavam os novatos: não existe estabilidade absoluta, existe apenas o seu limite atual, e se você não o conhece, já está à beira do fracasso. Essas derrotas serviam como ensinamentos, fortalecendo ainda mais o sistema. Cada erro tornava-se uma advertência para que um litro, que deveria ser como água, não se transformasse em um litro capaz de afogar. Até hoje, ecoa a lenda de que os agentes da QGB conseguiam beber 1 litro de vodka como se fosse água. Essa história sobreviveu ao próprio colapso da União Soviética. Atualmente, décadas depois, ex-agentes já de cabelos grisalhos às vezes sorriem ao ouvir esse mito. Mas, quando um copo é servido, percebe-se claramente que algo daquela escola ainda permanece neles. Veteranos recordam que, após a década de 1990, muitas dessas habilidades começaram a ser requisitadas em segurança privada, diplomacia e no meio empresarial. Alguns migraram para empresas de consultoria, atuando em negociações informais. Nessas situações, a capacidade de manter a compostura à mesa era tão valorizada quanto o domínio de contratos. Há também aqueles que admitem: hoje bebem raramente, mas mesmo anos depois, conseguem lidar facilmente com volumes que seriam impressionantes para qualquer pessoa comum. O corpo se lembra, dizem, acrescentando em seguida: sem disciplina e prática constante, esse talento se perde rapidamente. Algumas agências de inteligência pós-soviéticas ainda preservam elementos do antigo sistema. Funcionários jovens podem ser discretamente avaliados quanto à resistência à mesa para medir como se comportam sob a influência do álcool e se conseguem manter a atenção em uma conversa. Oficialmente, isso é chamado de avaliação de tolerância ao estresse. Extraoficialmente, trata-se de uma espécie de verificação ao estilo KGB. Ex-oficiais reconhecem que os tempos mudaram. Hoje, o trabalho de inteligência depende mais da saúde, da lucidez e da abstinência de álcool. A lenda do litro como água sobrevive mais como um símbolo culto, um lembrete dos tempos em que decisões críticas eram tomadas à mesa. Ainda assim, em círculos fechados, é possível ouvir relatos sobre como, no início dos anos 2000, um ex-oficial em Budapeste, durante uma reunião com parceiros estrangeiros, consumiu uma garrafa inteira de conhaque armênio em uma noite e assinou um contrato lucrativo sem perder nenhum detalhe. Episódios assim demonstram que, embora os métodos tenham mudado, a tradição permanece. E quando alguém comenta: você é como um verdadeiro agente da KGB, 1 litro é como água,
Para os conhecedores, não se trata apenas de elogio, é um reconhecimento de que se domina uma arte na qual não há margem para erro. A habilidade dos agentes da KGB de não se embriagar não era fruto de milagres ou de alguma resistência russa inata. Era produto de um sistema, de anos de treinamento rigoroso, no qual o álcool não servia de entretenimento, mas sim de ferramenta, arma e teste de capacidade. Um conjunto de métodos químicos, estratégias psicológicas e disciplina estrita que impedia qualquer relaxamento, mesmo por um instante. Era uma camada inteira de profissionalismo e cultura que desapareceu com a época, mas deixou uma marca na memória daqueles que a vivenciaram. Mesmo com o mundo dos serviços especiais transformado, a ideia de beber sem se embriagar continua sendo um símbolo de controle sobre si e sobre a situação. Talvez esse fosse o verdadeiro segredo, não em 1 litro de vodka, nem em cápsulas ou cafés da manhã reforçados, mas na recusa constante em deixar que as circunstâncias, brindes, música alta ou garrafas intermináveis, controlassem essas pessoas. O relato da KGB nos ensina que habilidades extraordinárias raramente são fruto de talento inato. São construídas com disciplina, preparo e prática contínua. Beber 1 litro de vodka como se fosse água não era sorte, mas resultado de um sistema meticuloso de treino físico, psicológico e químico, aliado à atenção aos detalhes. Cada gesto, cada olhar e cada gole tinham significado estratégico. Essa história mostra que domínio sobre si mesmo, mesmo em situações extremas, exige planejamento, autocontrole e aprendizado constante. A verdadeira força não está apenas na resistência física, mas na capacidade de manter clareza e propósito mesmo sob pressão. Ao observar a rotina dos agentes da KGB, percebemos que o poder real não reside apenas naquilo que fazemos, mas na forma como nos preparamos para enfrentar desafios inesperados. A disciplina vai além da técnica. Envolve conhecer os próprios limites, antecipar falhas e criar mecanismos para contorná-las. Na vida cotidiana, isso se traduz em como lidamos com adversidades, pressões ou tentações. Ser capaz de agir com clareza, mesmo quando o mundo ao redor nos desafia, é um indicador de maturidade e controle emocional. Essa história nos lembra que cada ação planejada e cada treino, por mais simples que pareça, contribuem para resultados consistentes e confiáveis. Se você estivesse à mesa com os agentes da KGB, conseguiria manter o controle como eles, ou acabaria cedendo à pressão do ambiente? E pensando na vida cotidiana, qual técnica ou aprendizado desses agentes você aplicaria hoje para manter a calma e o foco em situações de estresse? Se essa história te surpreendeu, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma outra narrativa incrível como esta.